A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nós temos falado sobre Jesus, o bom pastor, e as suas ovelhas. Quando alguém aceita Jesus e abre bem o seu coração para conhecer a Jesus, que é a palavra de Deus, vai fazendo descobertas extraordinárias. E nessas descobertas são tiradas algumas conclusões do tipo: se eu soubesse disso há mais tempo, não teria sofrido isso, não teria passado por aquilo. Essa é a grande realidade de quem põe o coração em conhecer a Deus, na sua palavra. Vemos que muitas vezes cristãos, filhos de Deus, pessoas que são de Jesus, continuam sofrendo da mesma forma que sofriam antes de conhecer a Cristo. E surgem então as perguntas: por quê? Por que depois de encontrar a Jesus, a pessoa passa pelos mesmos problemas, ou as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, ou até cai nas mesmas ciladas e situações que caem pessoas que não têm Jesus? Não há diferença? O Senhor Deus não opera na vida de alguns, ou em alguns momentos Ele não quer operar? Onde está a falha? Quando eu contemplo Jesus como bom pastor, dizendo: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Quando se contempla isso, devemos, somado a isso, contemplar também os alertas, as advertências. Devemos contemplar, acima de tudo, os mandamentos. E devemos, então, colocar em prática tudo que estamos recebendo de Deus. Porque vida com Deus é uma vida prática, é uma vida de fé, é uma vida de comunhão com Deus. E surge aqui, então, a palavra-chave. Se eu quero desfrutar dos cuidados de Deus, eu preciso estar perto dele. Há pessoas que, infelizmente, só vão a uma igreja, ou só frequentam uma igreja quando é um dia especial, é o batizado de um familiar, é o casamento do parente, é um outro dia, como hoje aqui, o Dia das Mães. E aí os ventos sopram violentos, e em determinados momentos parece que o barco vai naufragar, e a pessoa entra em desespero, e muitos perguntam: cadê Deus? Mas a pessoa não tem comunhão com Deus. Ela não se preparou para atravessar os momentos difíceis com aquele que pode lhe dar todas as vitórias, que pode derrubar todos os obstáculos nos seus caminhos. Esse bom pastor de quem estamos falando, Jesus, chegou ao ponto culminante de entregar a própria vida, derramando seu sangue até a última gota. A pergunta é: o que faltou Jesus dar para que o ser humano tenha comunhão com Deus, para que ele desfrute dos cuidados de Deus? Faltou nada. A falta está sempre no ser humano, e é lamentável. Então hoje nós vamos iniciar atentando bem para o bom pastor, que além de bom pastor, ele é o sumo sacerdote, o grande e único sumo sacerdote do Novo Testamento. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos de números 14 a 16. O título dessa parte diz, você pode ler comigo: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Está vendo, irmãos? Desde quando falamos aqui, não é? Temos falado constantemente que Deus é um Deus de pactos. E o último pacto que ele fez, e definitivo, foi o sacrifício de Jesus. Deus entregou o seu único filho para que o seu filho salvasse o mundo, para que ele salve o mundo, mas para que através dele nós possamos desfrutar de todos os cuidados e bênçãos de Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos, muitos que são de Jesus, vivem uma vida
oscilante. Temporada com Jesus, temporada sem Jesus. Um pouquinho buscam conhecer e se distraem e se ocupam demais e depois não recebem o entendimento para cada dia e principalmente para estar preparado para o dia da adversidade. Muita gente se perde no dia da adversidade, o chamado biblicamente dia mau, do qual Deus fala. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, nós vamos ter de enfrentar Satanás e seus demônios. Você não vê o diabo, ele não vem naquela figura retórica todo vermelhão, com chifre, um tridente na mão, 2 chifrões enormes, vai dizer: eu sou o diabo e vim aqui para tentar destruir teu casamento. Estou te avisando que eu vou colocar um esfriamento. Estou te avisando que eu vou colocar uma pessoa no caminho de vocês aí que vai arrebentar com vocês. Vou botar uma pessoa no caminho dele, vou botar uma pessoa no caminho dela. O diabo não avisa. O diabo também não vem e avisa: ei, vou jogar uma onda, vou jogar uma virose aí que vai atingir todo mundo, vai pegar toda a tua família. O problema, irmãos, é que o cristão não procura conhecer a Deus, principalmente quando tudo está bem. Às vezes a gente vê cristãos distraídos, estão sempre, sabe, em recreações. A necessidade de buscar a Deus, não só conhecimento, mas comunhão. Ah, já conheço. É um absurdo, irmãos, para não dizer uma estupidez cega, quando às vezes dizemos: vamos abrir a Bíblia no livro tal, no capítulo tal. Ainda não dissemos nem o versículo e a pessoa já disse: ah, já conheço tudo. Eu uso um comparativo para dizer: você conhece a comida da tua casa. Ela se repete por diversas vezes. Você come alguns dos alimentos, alguns dos cardápios da sua casa são repetitivos. Por que você come se não são novidades? Porque você precisa se sustentar. É o erro de muito cristão que não põe os olhos na Bíblia Sagrada e não vai buscar alimento para sustentar o seu espírito, para lhe dar iluminação, para que nos dias da adversidade, ou nos dias das adversidades, tenha armas para o combate, armas espirituais, para que tenha estrutura para suportar os ventos que sopram muitas vezes violentos demais. Mas o que diz a Bíblia? Quando a casa está construída sobre a rocha, ela suporta as piores tempestades e ela fica de pé. Então esse é o nosso assunto de hoje. Jesus, o sumo sacerdote. Ele intercede junto ao Pai por nós, mas Ele é o bom pastor que cuida muito bem das suas ovelhas. Importante é saber o que é ser uma ovelha. Como eu tenho dito, um cristão ovelha. Quais são as características das ovelhas e por que o bom pastor se agrada tanto das ovelhas? Porque ele cuida com tanto amor das ovelhas. Mas as ovelhas não se afastam do bom pastor, elas o seguem. Então, irmãos, eu espero que nesse momento, a partir desse momento que nós vamos fazer a leitura, cada um de nós esteja com o coração 100% aberto e receptivo para o que o Espírito de Deus vai nos dizer através disso aqui. Então, versículo 14, lê comigo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu vou começar hoje aqui do último versículo para chegar depois ao primeiro. Pastor, eu já disse que Jesus está à direita, e aqui está dizendo, e que Ele intercede por nós. Então Ele fala com o Pai a nosso respeito.
Bom, então a princípio, por base, eu preciso, sabendo disto aqui, ter uma certeza absoluta no meu coração que eu tenho importância para Deus, que Jesus não esquece de mim, que o meu nome está registrado no céu. Mas se eu não buscar, se eu não orar, a minha voz não entra no céu. Se eu não falar com Deus em oração, se eu não louvar, a minha voz não chega até Ele. Se eu não servir a Deus em adoração, se eu não buscar conhecimento da palavra e não meditar, eu não vou andar de modo que agrade a Ele. Eu não saberei a sua vontade. A vontade de Deus está expressa na sua palavra. O pecador diz: eu não quero saber de Bíblia, eu não sou crente. Eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou Bíblia. Essas são algumas das expressões dos pecadores pela cegueira espiritual. Porque a Bíblia Sagrada, ela é em primeiríssimo lugar a palavra de Deus. O que Deus quis que o ser humano soubesse, o que Ele quer que se saiba, Ele fez que fosse escrito nos 66 livros. Depois a Bíblia Sagrada é o manual da vida. Se eu quero viver bem, agradando a Deus, se eu quero viver como Deus quer que eu viva, se eu quero as bênçãos de Deus, se eu quero ser dirigida por Deus, então eu tenho que ser guiada pela palavra. Ela é o manual da vida. Se eu quero conhecer os segredos de Deus, então eu vou buscar a Deus, eu me dirijo ao Espírito de Deus, conhecendo um pouquinho da palavra, do que o Espírito Santo me revela a seu respeito na Bíblia. Às quartas-feiras, eu tenho dito, irmãos, quarta-feira é escola bíblica. É o dia em que nós fazemos estudo da palavra, até para que possamos estar de pé, estar bem, desfrutar das bênçãos e dar cobertura à família, e alcançar a família para a salvação. O que nós vemos hoje, irmãos, é muitos cristãos muito distraídos, muitos cristãos muito ocupados. E o que é mais importante, mais precioso, que é a comunhão com Deus, acaba ficando em segundo plano. E eu posso dizer isso para vocês como pastora. Esses anos todos que tenho de ministério, eu tenho contemplado isso. Não uma, nem duas, nem três, nem 5, nem 10, nem 20 vezes. Eu posso dizer nem 30, nem 40, mas muitas vezes. De ter que, num atendimento, a pessoa deságua, desmancha, desespero. Eu digo: por que que não vem buscar a Deus? Por que que quando tudo está calmo, está sempre passeando, ocupado, trabalhando demais, assoberbado? Então eu vou começar pelo último versículo que nós lemos, que é o 16, que diz assim: seguimos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí é que eu digo, irmãos, muitos filhos de Deus, e alguns deles estão aqui dentro da casa de Deus, quando tudo está calmo e tudo está bem, distrações, muitos trabalhos, muitos passeios, muitos entretenimentos. Quando tudo está bem, devemos buscar a Deus de todo o coração, intensamente. E devemos buscar conhecer e entender. Ou tão somente alimentar o nosso espírito e alimentar a nossa fé a cada dia. Porque quando os ventos soprarem fortes, quando vier uma tempestade, a casa vai estar firmada na rocha. A casa não foi construída sobre areia. A casa não foi construída em terra movediça, areia movediça, em terreno oscilante, em lugar de terremoto. O cristão dedicado, o cristão que se dedica realmente a servir a Deus, ele sabe que o diabo existe, que o diabo arma ciladas, que o diabo tenta, que o diabo de vez em quando se levanta para tentar derrubar o cristão. E nesses dias o cristão tem que estar muito bem firmado na fé e com armas espirituais apropriadas para não cair nas ciladas do diabo, no pecado, no sofrimento.
Então o Espírito Santo fez isso aqui chegar a nós. E nos orientando e dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A minha pergunta é: quantas vezes você ora por dia? Ai, me pegou. Porque tem gente que não ora nem durante a semana. Tem gente que vem ao culto de domingo, abre a sua Bíblia na hora da palavra. Terminou a palavra, fecha a sua Bíblia, encerra-se o culto, e alguns nem esperam encerrar. Antes do amém já estão lá na porta, estão com pressa de sair da presença do culto, da presença de Deus. Porque ocupações demais, compromissos demais. Quando eu lembro de Marta e Maria, Jesus vai a uma aldeia, um lugar de casas distantes, e chegando lá, Marta recebe Jesus, e Jesus entra, e lá está Maria, e juntamente com outras pessoas, e Jesus se senta, e certamente começa a ensinar coisas, irmãos, que um ser humano nunca jamais ouviu, e em lugar algum deste planeta ele vai poder aprender. Ele vai aprender como agradar a Deus, os segredos de Deus, como desfrutar das bênçãos de Deus. Ele vai aprender como não cair, ele vai conhecer o seu inimigo sem ver esse inimigo. O diabo é invisível, mas Deus mostra na palavra, ensina e capacita com dons espirituais a que o cristão dedicado, aquele que realmente tem comunhão com Deus, a ter discernimento do que acontece à sua volta. Tem gente que cai numa cilada igualzinho um peixinho cai na rede. Ou pior, tem peixinho que vai direto no anzol. A isca é saborosa, mas ela fisgou o peixinho. Ele foi ferido e foi preso. E ele não consegue sair mais. Dali é a morte. Muita gente cai no pecado e na morte espiritual, porque não buscou quando tudo estava bem, não se dedicou a Deus, não aprendeu a ter comunhão com Deus, não buscou o batismo no Espírito Santo, não conheceu os segredos de Deus, não recebeu nenhum dom espiritual, não tem discernimento de nada, e cai feito um peixinho no pecado. Mulheres que adulteram e depois o desespero toma conta. Um dia eu ouvi uma que disse: pastor, eu estava desviada, eu estava tão revoltada contra o meu marido por causa de tanta traição, que eu me enchi de raiva e eu disse: vou me vingar dele. Eu falei: você se sujou mais do que ele, porque você conhece Jesus e ele não conhece ainda. Eu disse: você entrou na lama. Aí caiu aos prantos, entra em desespero, agora está feito. Pois é, nunca mais pode voltar atrás. Aí Deus diz: se o meu povo me escutasse. É o que Deus está dizendo, que nós devemos chegar a Ele em tempo oportuno. Porque quando chegarem os dias da adversidade, quando chegar o dia da tentação, para tentar jogar lá no fundo de poço, para tentar arrebentar com uma família, aquela pessoa sabe o que vai fazer para agradar a Deus, e imediatamente, usando armas espirituais, quebra toda a força do diabo. Resumindo, busque em tempo de calmaria, porque quando a adversidade vier, quando o dia mau chegar, você vai passar por ele tranquilamente, em vitória. E você não vai cair. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.